Oi, eu sou a Ana e esse é um episódio de Bob Roça. No episódio anterior, nós aprendemos a fazer cinza com 3 cores e nós aprendemos as cores que formam o Payne's Gray, o cinza Payne. Essas cores separadas dão uma ótima paleta e hoje a gente vai experimentar pintar só com as 3 cores: amarelo ocre, vermelho carmim e azul Prússia. Então fica comigo que hoje tem coisa boa. Vamos lá! E lembrando que as nossas 3 cores vêm da paleta original do William Payne, aquarelista, século XVIII, ele que criou o Payne's Gray como alternativa ao preto, e ele usava essas 3 cores para fazer as pinturas. Agora partindo para nossa versão aí cromática, né? Usando só amarelo ocre, carmim e azul Prússia. Eu deixei a mistura aqui do neutro aqui na paleta, porque como a gente vai usar as mesmas cores, os mesmos tons, então o neutro é o mesmo, então a gente reaproveita. Vou colocar a referência aí na tela, é uma foto que eu tirei aqui em Minas, a primeira vez que eu vim para Minas, acho que eu tinha uns 23, 24 anos, em Pocinhos do Rio Verde, e essa foto parece de proteção de telas do Windows, né, o Windows XP, acho que era. É uma foto que eu gosto bastante. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai testar o tom dele aqui no branco. Ó. Então ele é bem fechadão, tá vendo? Como a gente não tem um amarelo muito aberto, um amarelo muito puro, né? Porque o amarelo ocre ele é mais neutralizado. Então vamos pensar como a gente vai trabalhar esses tons. Então, trabalhando com essas 3 cores, a gente já tem a nossa paleta formada, né? Isso significa que a gente já vai ter o nosso mapa de gama. O que é o mapa de gama? Eu tenho um exemplo aqui que eu já usei várias vezes. Então, assim, o mapa de gama, você vai usar os limites das cores que você vai usar naquela cena. Então, por exemplo, a gente vai pegar aqui do amarelo ocre ao azul Prússia, deve ser mais ou menos por aqui, que a impressão tá bem ruim, né? Para o carmim. Então, o nosso mapa de gama, ele vai ser bem assim, ó. Bem, ó. Pegando muito poucos verdes. Porque as misturas com verde vai ser mais difícil. Então, assim, essa nossa referência vai ser transcrita para esse pedaço aqui do círculo cromático, né? O nosso mapa de gama. Então, ele delimita as cores que vão estar ali na cena, conforme as cores dos extremos que você tem, né? Nessa cena a gente tem um tom aí de amarelo, bem amarelo, a gente tem verdes bem carregados. Então vamos ver como é que essas cores vão se comportar. Esse papel aqui é um papel do meu sketchbook, é um papel Turner de algodão, tá? Ele tem uma característica de deixar, eu não sei, eu acho, né? Eu acho que ele tem a característica de deixar as pinturas com cara de antiga. E fica muito bonito. Então, a gente colocou aqui o azul Prússia e agora o amarelo ocre. Ó, a gente não vai ter um verde super verde, mas a gente vai ter tons aí bem bacanas para trabalhar. Então, vamos fazer um azul para esse céu. Usando o azul Prússia, a gente vai ter que deixar ele bem aguadão. Dá para dar uma esquentada nele com o carmim e ficar levemente arroxeado. Ó, tá vendo que é um tom bem diferente da nossa referência, mas vamos seguir trabalhando com ele. A gente pode trabalhar ele mais aguado para ver o que vai acontecer.
Aí a gente trabalha com a água. Eu vou abaixar, tá bom? Então, tô tirando o apoio aqui. Opa. Pronto. Vamos continuar assim. A gente pode deixar entrar um pouco. Podemos trabalhar só com água. Só a água aqui, ó, tá gerando efeitos legais. Vocês vão ver como que pintar com 3 cores dá certo. As cores ficam muito bacanas, as misturas ficam muito bacanas. E com as cores certas, fica a dica aí, você pode até economizar em tinta, né? Se você tiver 3 primárias aí num tom certo, você consegue uma paleta perfeita. Fica a dica aí. E se você quiser mais vídeos pintando com 3 cores, com outras variações, escreve aqui nos comentários, quero vídeo de 3 cores. Uma pintura bem solta, relaxante. Agora a gente pode vir descendo aqui com essa parte de baixo das árvores e dar mais uma caprichadinha aqui, pegar um pouco daquele nosso cinza. Então, eu tô colocando uns pontos aqui de tom de neutro. Desse neutro que a gente já tinha feito, que era o nosso Payne's Grey, com a mesma mistura. E colocando alguns pontos aqui dele, para ficar com cara de base de nuvem. Gosto mais desse pincel, ele tem mais controle. Esse aqui é de cerda natural, é de cabra, daqueles que vende no Ali, sabe? Ali, Temo, ele é muito bom. Ó o que eu falo pra vocês, ó, o papel algodão, como é mais difícil fazer correção. Eu não molhei previamente, se eu tivesse molhado, a gente não teria essas arestas duras, mas eu gosto delas. Mas, por exemplo, aqui, onde eu tô tentando uma transição mais suave, é um pouquinho mais difícil, porque o pigmento entra muito mais no papel de algodão, né? A gente pode colocar um leve brilho amarelado perto do branco, pra gente se aproximar mais do gama que eu falei. Ó. O nosso amarelo óculos tem um pouquinho aqui, que aí bem diluidinho numa parte que você tenha passado água, você vem e dá umas
pinceladinhas assim. Aí a gente consegue aproximar o tom dessa cena ao do mapa aqui de Gama, né? Então, só um pouquinho para dar um leve tom de amarelo. Então é uma paleta aí que se assemelha até a paleta de Zorn, né? Mas a paleta de Zorn, ela é amarelo ocre, preto, vermelho e branco, né? No caso das pinturas aí que precisa de branco, que nem a tinta acrílica, a tinta óleo, guache. E a nossa aqui a gente não tem o uso do preto, né? No caso lá eles não têm o uso do azul. É um tipo de paleta interessante de trabalhar também. Agora vamos aí para nossas arvinhas. Então vamos tentar um verde aí. Eu não gosto muito de separar a cor, viu, gente? Eu gosto que quando você vai dar essa naturalidade para a paleta, quanto mais as cores estiverem misturadas aqui, melhor. A gente consegue um tom de verde interessante. Eu pintei, né? Ainda tô finalizando uma pintura aqui na minha sala, usando 4 cores, mas é uma paleta bem parecida com essa que a gente tá usando aqui agora. Só que lá o meu azul mais pro roxeado, assim. Não era um azul que nem o Prússia, que é um azul quase neutro. Agora aqui, umas partes viridinhas ainda vai entrar, mas não tem problema. A gente pode fazer uma variação, inclusive. Vim com um tom mais ocre aqui pra cima. E ir abaixando esse tom mais escuro mais pra cá, vai ficar interessante. Então, ó, um tom mais ocre aqui pra cima. Só vai passando aí que as arvorezinhas vão aparecer. Daqui a pouco você enxerga elas. Agora essa mistura mais carregada aqui que a gente fez. Agora talvez seja a hora da gente inclinar nossa pintura para não subir demais o verde. Pronto, apoio recolocado. Aí, a gente tá pintando inclinado de novo. Dando umas valhadas, pegar um pouco de amarelo ocre de novo. Aqui a gente vai descer para um campo, né? Vamos deixar bem carregado. Pegar mais amarelo ocre, dar umas pinceladas aqui no meio. Dando uma calibradinha aqui no azul. Lembrando assim, que vocês podem tentar pintar com 3 cores, com a combinação de amarelo, vermelho e azul que vocês tiverem. Eu só tô seguindo aqui a paleta do William Payne por causa do Payne's Gray, mas funciona com todas as cores, inclusive tem combinações muito melhores, com amarelo cádmio e tudo, amarelo limão. Então façam testes aí, depois me digam o que vocês acharam.
Aqui a gente vai ter que tentar fazer um verde com mais amarelo ocre do que azul, para que ele fique bem aceso, que nem o topinho desses morros aí. Vou colocar um pouquinho de carmim. Ver que o nosso verde se perdeu completamente. O nosso verde se transformou praticamente em amarelo ocre aqui. Então, um pincel um pouco maior para pintar o morro desse lado. Aí, vai juntar no restinho da umidade do azul, ó. Jogar um pouquinho de carmim nessa mistura. Um pouquinho do pulsa. Umas partezinhas ali sujas de terra no morro, dá pra gente jogar um pouquinho de carmim ou vermelho aí nessa mistura pra simular a terrinha ali no morro. Agora a gente vai partir para essas árvores aqui da frente. Então vamos para aquela fórmula de novo de amarelo ocre mais azul prussa para fazer quase um verde, né? Ele vai abrir bem para cima. Então nessa hora é importante que a gente esteja com o papel um pouco inclinado, viu? Porque senão tinta sobe de volta. Varia um pouco no tom. Se eu usar ele bem grossinho aqui onde tá úmido, ele não vai espalhar tanto. Agora a gente consegue ir trabalhando com amarelo ocre aqui em cima. Tá bem úmido, dá pra trabalhar por um bom tempo ainda. Aqui em cima também. E vai simulando a copa das árvores, as sombras que elas estão fazendo. É um sol bem a pino ali, né? Agora é aquela hora que eu vou trabalhar aqui, trabalhando a cena no time-lapse. Então vou ficar quietinha aí ouvindo uma música. Agora espirrar um sprayzinho aqui. Leve. Aí. E deixar secar pra gente fazer o final. Rapidinho, enquanto seca. Vocês percebem exatamente o que eu falei do amarelo cádmio? Tipo assim, a gente não tem um amarelo que seja puro, né? O amarelo ocre e o azul prússia, eles são tons neutralizados. Então, assim, aquela questão do mapa de gama, que ele apresenta exatamente aonde você vai ter ali os tons.
Quando a gente fez o risco aqui, é esse torto aqui, ó, não sei se dá pra ver. Quando a gente fez esse risco torto aqui, ele deu exatamente que a gente quase não ia ter verde, e olha aí. Então, esse que tá mais carcado na folha. Então, assim, é muito interessante porque você praticamente prevê o futuro das cores do que você vai conseguir ali com aquela paleta, né? Então, se a gente tivesse um amarelo mais puro aí, que nem o cádmio, a gente já teria verdes. Então, aqui é um tom de verde bem suave, assim, esbarrando no verde, sabe? Agora, secando aí, a gente vai finalizar. Por fim, tá dando uns tons bem interessantes. Você percebe? Se a gente tivesse uma cena, né, na nossa referência, mais com laranja, sei lá, um pôr do sol, uma cena com bastante vermelho, ela ia mandar bem pra caramba, né? Aqui no nosso mapa de gama, mais ou menos, que é esse aqui, que tá bem cracado aqui, ó, bem... Você percebe que ela se dá muito bem, essa paleta, com roxos e vermelhos, né? Então, aqui eu consigo usar aquele princípio que eu sempre falo pra vocês, de tons violetas para sombras, né, de sol e tal. E tons amarelos e alaranjados para as luzes. E nossa pintura cromática, desvendando o Payne's Gray, pintando com 3 cores, ficou assim. Não tá completamente seca ainda, mas já secou bem. Olha só que tons bonitos. Então, fica a dica também. Quando você quiser dar uma mudada aí na sua paleta, escolhe só 3 cores para trabalhar. Trabalha com as primárias, modifica elas um pouco, você vai ter resultados muito bons. E eu vou ficando por aqui, até a próxima, beijo, fui!